Galera, vamos falar do Alexandre Matos no time do Vasco também, sobre possíveis contratações que o Vasco deve trazer para a temporada de 2024, né? O Vasco fez uma contratação de peso, trouxe um dirigente experiente, um cara vencedor, um cara que já fez grandes trabalhos aí em grandes clubes, né? E agora o momento dele é do Vasco. O Vasco agora está com investimento alto, né? Estima-se que o Vasco deve investir 270 milhões em contratações para 2024. O Vasco está querendo montar o super time. O Vasco tá querendo voltar a ser aquele Vasco que todo torcedor gosta de ver, o Vasco que luta muito, o Vasco que conquista título, porque o Vasco tá muitos anos sem saber o que é ganhar títulos. Deu nem um carioca, o Vasco tá conseguindo ganhar, tá muito difícil, né? E essa briga aí nos últimos anos do Vasco cai pra Série B, volta pra Série A, o torcedor não quer viver mais isso. O Vasco nessa temporada conseguiu se livrar do rebaixamento na última rodada e o cara aí, o Alexandre Matos, chegou para poder dar esperança ao torcedor, né? Claro, tem que ter dinheiro também, né? A SAF tem que investir e parece que vai investir e vai contratar jogadores. O Alexandre Matos já sentou com a SAF e já conversou e já tem nomes na pauta já, alguns jogadores que devem chegar para essa temporada de 2024. Vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre o Vasco. O link vai estar na descrição. Cresce os direitos autorais SPN do Grupo Disney. Olha quem tá na tela. Alexandre Matos, Vasco da Gama. Eu vou ceder meus minutos. 777. Eu vou ceder meus minutos. É um Posso, novo Abel? relacionamento. Tá. Certo? Certo. E um canal do YouTube, BTB, ele conversou com o Alexandre Matos na chegada dele ao Rio de Janeiro e nos cedeu aí um pouco dessa conversa. Vamos dar uma olhada. É o gigantismo, né? É o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e chego para um que, sem dúvida, um dos maiores, né? O Vasco, o tamanho da instituição, a torcida apaixonada que enfim, muito motivado, com total energia. Hoje um profissional já maduro, já com 20 anos aí, já nessa estrada e, sem dúvida, com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece. Sem dúvida, a expectativa, o carinho é legal, mas a responsabilidade ela aumenta muito e trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, a comissão técnica, o treinador, elas brilhem bastante. É isso que é importante. Tá aí o Alexandre Matos. Ele disse ali para que a comissão técnica, os jogadores brilhem bastante. Eu lembro que na época do Palmeiras ele também brilhava. Ele era inclusive figura em propagandas do Palmeiras. Alexandre Mitos. O pessoal pedia para tirar selfie com ele. Isso na fase boa. O time tá ganhando, o time tá perdendo, os caras foram ameaçá-lo em frente à casa dele, alguns. O futebol brasileiro chega com moral no Vasco, será? Últimos trabalhos de Alexandre Matos. No Palmeiras, 2015 e 2019, campeão, 2 vezes campeão brasileiro, 16 e 18. Campeão da Copa do Brasil, 2015. No Galo, de 20 a 21, foi uma passagem mais rápida, foi campeão mineiro. Era o Galo do São Paulo, não era? Era o Galo de São Paulo. Sim. Então, juntou São Paulo com Alexandre Matos e dinheiro. Não, quase levaram o Thiago Neves. Se empolgaram tanto. Traz o Thiago Neves. Aí alguém falou, não, esse não dá pra trazer. Aí seguraram. Bem lembrado. No Atlético Paranaense, 22 a 23, campeão paranaense, chegou à final da Libertadores da América. Antes desses times que estão na nossa tela, ele teve um trabalho marcante no Cruzeiro. Sim. Cruzeiro bicampeão brasileiro, 13 e 14. É esse Alexandre Matos que chega no Vasco com o aporte agora em 2024. Amigos, Rafael Prats, Eugênio Leal, Breler Pires e vocês que nos acompanham, de 250 milhões de reais, 70, não é isso? Né? 270, desculpe, 270 milhões de reais. Breler Pires, fale sobre o novo... Mas calma. Vasco. Não tô nervoso, eu só quero ouvi-lo. Você viu ali as telas? Não, você tá muito empolgado. Eu tô empolgado? Não, 270 milhões, não só para contratações. Para que mais? Investimento em estrutura, reforma de CT, há a previsão de reforma do CT do Vasco. Então não é só para botar ali na mão do Alexandre Matos e pode gastar à vontade. A grana para contratação vai ser muito menor do que isso e precisa chegar nos prazos certos. O Vasco pecou muito nessa temporada por causa de atrasos nos aportes, por causa de muita desconfiança interna, se a 777 honraria seu compromisso, fluxos ali que não estavam bem estabelecidos, e isso também prejudicou o trabalho de contratação do Vasco. Então o Alexandre Matos depende
de dinheiro em caixa para fazer negócio. Quando um clube contrata o Alexandre Matos, a gente já imagina, já pensa e já sabe qual é o pensamento do clube. É isso. Que é, vai investir pesado, ele é um cara agressivo no mercado, ele assedia no bom sentido, assediar no bom sentido de vai atrás, faz a cabeça do jogador. Tem muito contato com o empresário. Hoje em dia, você ter contato com o empresário ajuda muito. Tem bom relacionamento, imagino, com Sim. vários empresários. Então, não é um chute que eu estou dizendo, eu estou falando baseado na experiência dele. Então, os clubes que a gente acabou de ver na tela. Cruzeiro, não estava na tela, mas Cruzeiro, Palmeiras, Galo, Atlético Paranaense. Se o Vasco está trazendo esse cara, o Vasco não está pensando só... Ele tem que pensar, eu concordo com você. Ele tem que pensar na estrutura, na reforma de São Januário, ou na modernização, enfim. Mas o Vasco está pensando em ir agressivo para o mercado, ou não está? Não, está pensando, mas isso precisa ser alinhado com o comando da 777, que falhou demais nessa temporada. Falhou porque muitas vezes hesitou, muitas vezes não assinou. Quando tinha negócios encaminhados, o Vasco deu passos atrás. Então, por tudo isso, foi um ano muito complicado nesse aspecto. E a 777 bastante questionada, bastante criticada, e traz o Alexandre Matos. O Alexandre Matos representa um choque de credibilidade para a 777 no Vasco. Porque a partir de agora, vai com o nome que tem respeito no mercado, como você falou, muitos contatos. E para o torcedor do Vasco, é esse recado. Opa, vai ter contratação, o Vasco vai conseguir desatravancar mais negócios. Várias contratações que o Vasco tentou nesse ano não vieram e, de certa forma, foram creditadas ao Paulo Brax, mas é a responsabilidade dirigida com a diretoria da 777. Então, por tudo isso, precisa estar bem alinhado. Agora, que o nome desperta confiança no torcedor, desperta, porque é esse cara que tem uma capacidade de convencimento muito grande. Eu me lembro do começo da carreira do Alexandre Matos, no América ainda, lá em BH, e o Matos sempre teve isso como virtude, um cara que conseguia mostrar para o jogador, para a família do atleta, que o clube dele era o melhor, que ali representava a grande oportunidade. E fazendo isso, eu vejo que ele pode fazer com que o Vasco gaste melhor o seu dinheiro. É o que faltou nesse ano. Para usar uma palavra difícil, um poder de persuasão dele é muito grande, de convencimento. É óbvio que sem dinheiro você não vai convencer, mas ele tem uma lábia ali para... Não é só lábia. O Matos usa muito a experiência que ele tem para mostrar para o jogador, oferecer um plano de carreira para o jogador. Lábia no bom sentido. Exato. E ali, outra coisa que ele faz muito bem é entender os sentimentos da torcida e trazer a torcida para comprar o barulho do trabalho. Então, no Palmeiras, no Cruzeiro, por exemplo, ele, de cara, já chegou investindo alto no momento em que o Cruzeiro ali estava numa transição. Ele mostrou, não, é com investimento que o Cruzeiro vai voltar a brigar por títulos, e brigando por títulos, isso vai gerar um círculo virtuoso. O Cruzeiro vai ter mais dinheiro de premiação, vai ter mais dinheiro de patrocínio, e isso... É um movimento arriscado, mas ele conseguiu convencer o torcedor de que era o caminho e logo deu resultado. Bicampeão brasileiro. O Cruzeiro ali deslanchou. Mas você quer pôr o pé no freio na empolgação do torcedor do Vasco. Estou de olho em você, hein? Não. No Palmeiras, ele conseguiu também dar uma cartada muito hábil, que foi a chegada do Dudu. A chegada do Dudu mexeu com a autoestima do torcedor do Palmeiras. Como é que o pessoal fala? Com chapéu. Chapéu. Ali Corinthians e São Paulo estavam interessados. Ele chega na frente e leva o Dudu para o Palmeiras. No Vasco, ele também vai buscar essa cartada de confiança. E o torcedor do Vasco está muito ressabiado ainda com a 777, pelo que foi a temporada, com o time. Então, nada, está em êxtase, se livrou do rebaixamento. Não, mas passada a euforia do alívio, agora o torcedor começa a questionar, quer ver o time sendo montado. E nessa daí, a gente pode esperar alguns movimentos agressivos do Alexandre Matos. Eu, por exemplo, conhecendo o Alexandre Matos, sabendo, não me espantaria que ele tentasse conversar com o Dela Cruz, por exemplo. Antes disso, precisa resolver... Sem informação não, né? Não é informação. Você está dando um exemplo, tá. Mas pela forma como ele age. Como se fosse uma cartada inicial, para demarcar território. Exato. E para mostrar a ambição do Vasco. Mas antes disso, antes de ir atrás de jogador, a prioridade é o Ramon Dias. Precisa renovar, não renovar, mas cravar a permanência do Ramon Dias, se alinhar com ele
E o Ramon Dias eu vejo que tende a ficar com um cara como o Alexandre Matos. Essa é a coisa mais simples. Não, simples não. Calma aí, Abel. Não, mas o vai. Alexandre Matos chegou agora, Abel. Mas- Falando de jeito, mas parece que ele está aí há um ano já. Mas o Tá chegando agora. Ramon Dias... Ele falou em De La Cruz, em dar um chapéu no Flamengo? Não. Olha o exemplo que ele deu aqui, o Breler. Não, mas ó, antes de tudo, o Ramon Dias. Conversa e tal. E aí, conversando com o Ramon Dias, ele vai detectar quais são as carências do elenco, quais jogadores a gente precisa. Pô, ele detectou, tá faltando um meia aqui, um meia de criação, um cara de meio campo. Se o De La Cruz se encaixar nisso, aí eu não tenho dúvida de que o Alexandre Matos vai bater lá na porta. Como está a situação aí? Já fechou? Já vai sondar e vai entrar no jogo. Mas porque... Não é pro torcedor do Vasco se empolgar? Mas porque esse desse nível? Esse é o perfil do Matos. E, poxa, mesmo que o Vasco não contrate o De La Cruz, ele já tem conversas em andamento com o Flamengo, mas só de mostrar para o torcedor que a ambição é essa, que o Vasco, de fato, vai brigar no mercado com times de cima, isso daí, ele já ganha o torcedor, de certa forma. Então, é assim que o Matos trabalha. Então, por isso, eu não me espantaria com movimentos desse tipo. O De La Cruz é só um exemplo. A gente tem que falar, exaltar as coisas que ele fez, tal, tudo. Mas é bom lembrar também que muitas vezes contrata jogadores que não dão certo. Sim. Foi criticado também em alguns momentos dentro do Palmeiras, porque, sei lá, chutar um número, contratou 20, 15 deram. Eu estou chutando o número, tá? Não estou... Mas nem todos que ele contrata, mas isso acontece com todo mundo. Nem todo mundo que você vai contratar vai dar certo. Mas os trabalhos dele costumam dar frutos e resultados. Ou estou errado? Não, está certo, Abel. Só quero pontuar algumas coisas. Primeiro que o Vasco está contratando um diretor executivo de futebol. Não está contratando um artilheiro, não está contratando um craque que vai decidir os jogos. Isso é bom pontuar, porque essa figura do diretor executivo ganhou uma importância muito grande no Brasil, como se parece que chegou o Midas ao clube. E olha, agora ele vai tocar aqui e vai virar ouro. Vai contratar 20, os 20 vão jogar muito, vai montar um time imbatível, a torcida vai se empolgar. É bom a gente pontuar. Esse profissional é muito valorizado no Brasil hoje. O Vasco está fazendo um investimento para tirá-lo do Atlético Paranaense. O Alexandre Matos certamente deve ter uma boa remuneração, enfim. Teve um trabalho que indicou que o Vasco fizesse isso. Agora, é um diretor executivo que vai ajudar a montar o elenco do próximo ano. Estou com o Breler. Eu acho que é importante. É importante, mas ele não joga futebol, Abel. Ele não vai fazer gol nenhum, ele não vai fazer nenhuma defesa. O time não vai ganhar jogos por causa dele. Ele vai ajudar a montar um elenco. Ele não faz milagre sem dinheiro. Exatamente. Mas tem a importância dele. Claro que tem. Tem assim, time aí que contratou de qualquer jeito e foi rebaixado. Sem dúvida. E tem um contrator também foi. Então, o que acontece é o seguinte. Ele tem contato, ele transita muito bem em um meio, que hoje você conversar com empresários, ter contato, tudo isso ajuda muito. Eu acho que é inevitável que o torcedor do Vasco fique empolgado com a chegada do Alexandre Matos. Mas é diretor executivo de futebol. Não está chegando o Verrete. Não está chegando o Léo Jardim, que foi decisivo para o time não cair. Então, assim, essa figura ganhou muita importância e ficou uma figura muito badalada. Né? Às vezes dá a impressão que o clube, até ao anunciá-lo, o clube trata como um artilheiro que chegou, um cracaço que chegou. Não é. Camisa 7. Então, mas sabe por que isso acontece? Ponta direita. Exato. Mas ele é um dos responsáveis por essa valorização da figura do executivo de futebol no Brasil, não é? Fato, mas eu acho que não é no Brasil, né? É que cada país tem a sua estrutura de futebol. Se a gente pegar, por exemplo, tem um cara que ficou muito famoso na Espanha, que foi o Monte, que montava os times do Sevilha. Agora está no Aston Villa. Olha o Aston Villa que está fazendo, né? É o terceiro colocado na Premier League. É o cara que identificava jogadores do mercado não tão caros e trazia esses jogadores, potencializava, vendia, fazia dinheiro e conseguia manter o Sevilha sempre com um bom rendimento. Na Inglaterra, ele agora foi para lá, mas assim, essa imagem é muito mais centrada nos treinadores. Os treinadores são os grandes diretores executivos. Então, é o Guardiola que pega o telefone e liga para o Gabriel Jesus para falar, eu quero você aqui. Renato Gaúcho faz isso às vezes. Então aqui no Brasil é diferente. Tem se dado ultimamente cada vez mais importância ao diretor executivo. Por quê? Porque o futebol brasileiro está se profissionalizando. Não dá mais para contar. Antigamente era o vice de futebol. Sim. Como é no Flamengo, o vice de futebol. Está lá o Marcos Braz. Essa é uma estrutura do passado. E geralmente alguém estatutário, né, Eugênio? Alguém do clube.
que era colocado nessa função. Hoje o clube contrata um diretor... Um profissional. Que é bom a gente pontuar também. O diretor executivo de futebol, ainda mais no Brasil, é muito lembrado por contratação. O trabalho dele vai muito além disso. Vai muito além. O dia a dia, às vezes, é mais importante do que quem vai chegar. Você verificar os problemas de elenco em relação a relacionamento. É tudo, é ao que o toda a treinador estrutura. passa. Toda a estrutura Não é chegar, do vamos departamento contratar de futebol 30 aí. está sob o controle do diretor executivo. O funcionamento do dia a dia do clube é muito importante. Sim. De todas as ações, de todos os departamentos, a integração deles, relacionamento entre os departamentos, é tudo função de um profissional que está ali diariamente dedicado a acompanhar isso, presencialmente, entender onde é que tem Opa, está surgindo uma rusga aqui entre preparação física e departamento médico. Opa, comissão técnica aqui com algum jogador. Esse cara tem que estar ali. Aumenta ainda mais a importância. Tem que estar 24 horas por dia ali dentro. Então, e você vê clubes com esses profissionais tendo sucesso. Então, o Alexandre Matos fez esse papel no Cruzeiro com muito sucesso e no Palmeiras com muito sucesso também. Teve no Atlético Paranaense, o Atlético não conquistou um título brasileiro, mas foi uma final de Libertadores. O Atlético se valorizou muito com o Vitor Roque, né? Pega um jogador barato e multiplica por quase 10 o valor dele na revenda. Só nessa revenda aí, nossa. Quanto que o clube não lucrou com essa passagem dele por lá. Então, tem várias questões. Aqui no Atlético ainda há uma influência muito grande do Petralha, que é o presidente, nas decisões do dia a dia do futebol, acima do gestor. Desculpe, só complementando o que você falou. Comprou por 24 milhões o Vitor Roque, do Cruzeiro, que era multa, não era? Vendeu por 400. Vendeu por 236 milhões. 236 milhões de reais. Fora bônus De previsto. reais. Sim. De reais. E possíveis bons. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Só isso. É isso. Aí, o Alexandre Matos é um cara muito safo no mercado. Então, comparar o Alexandre Matos com o Brax, por exemplo, o Brax está dando os primeiros passos na carreira como executivo e pegou um desafio muito complicado, que é uma reestruturação total. Teve de montar um elenco praticamente do zero, o Vasco subindo da segunda divisão. E aí, eu entendo o que o Prats está falando, mas... O Matos fez mais ou menos isso no Palmeiras, não fez? Não, mas é diferente. Ali o Matos já tinha uma rodagem. Já tinha de América, Cruzeiro. Sim, claro. Tem razão. O Brax ainda é incipiente nessa função. Eu entendo que o Prats está falando de não gerar essa supervalorização do dirigente, mas no caso do Matos, o Vasco, a embalagem ali empolga, a apresentação é quase de um jogador, porque o trabalho anterior do Paulo Brax foi bastante questionado. O Lúcio Melo, que era o CEO, também muito criticado. A relação dele com Luiz Melo, desculpa. Agora é o Lúcio Barbosa. Mas o Luiz Melo muito criticado. E aí nessa esteira... Rubro-negro? Exato. E aí Mas nessa esteira vem a 777 e o Vasco passando um novo recado. Olha, agora estamos trazendo uma pessoa com rodagem... com peso no mercado. Com peso. Ele é uma grife do mercado. O Lúcio Barbosa, que é o cara que hoje ocupa a função de CEO, tem uma identificação muito maior com o clube, um cara muito mais inteirado ali do sentimento de arquibancada. E aí entra o Pedrinho, que agora recém-eleito como presidente do clube associativo e pretende participar muito mais da rotina. O Jorge Salgado era um cara muito distante ali, não entrava nos trâmites da 777, não tentava participar. De fato... o poder de decisão é da 777, mas o associativo pode exercer pressão, pode ter ali uma figura que seja respeitada internamente e consiga interferir. E o Pedrinho já está fazendo isso. Sempre em dúvida em relação a isso, que poder terá? Galera, eu concordo plenamente aí, porque assim, o Alexandre Matos é um excelente executivo, sim, mas ele não entra dentro de campo para poder fazer os gols, então... né? Assim, a gente tem que até respeitar que é um cara de peso, mas não pode tratar o cara como se estivesse contratando um goleador, né? Porque, assim, ele é um cara que vai chegar e se não der o resultado aí que se espera pelo nome dele, o torcedor vai cobrar. Vai cobrar, porque o torcedor vascaíno é isso. Na última temporada, né, o Abel Braga, não, a gente nunca mais vai ter um time inferior do Flamengo, e foi o que foi. Foi até a última rodada brigando para não ser rebaixado. Aí o torcedor fica com o pé atrás. Pô, será que realmente vai ser isso mesmo que a gente tá pensando? Será que realmente eles vão no mercado e vão contratar jogadores bons? Fica essa dúvida, cara. E assim, tem que ter pés no chão. Não adianta o torcedor agora pensar, poxa, o Vasco vai
vai contratar só jogador galáctico, que isso e aquilo. Não vai ser assim, calma. 270 milhões para tudo. Vai ser investimento em São Januário, centro de treinamento, contratações, que não adianta você chegar e ser contratando a opção de jogador e você ter um centro de treinamento que não está ainda do nível que tem que estar, é do nível do Vasco. O Vasco tem a obrigação de ter um CT de primeira. São Januário tá na hora de ser modernizado, não dá. Não dá para São Januário continuar dessa forma, tem que modernizar. Entendeu? Há muita coisa a ser feito, mas assim, é a longo prazo. Não adianta o torcedor pensar que vai mudar as coisas assim de uma hora para outra, porque não vai. E as coisas é demorada. Isso daí é normal. Normal. Então tem que ter paciência os Vasco voltar nos trilhos. O grande objetivo do Vasco esse ano é não lutar pela parte de baixo. O Vasco tem que brigar do meio para cima. Não existe mais isso do Vasco brigar por zona de rebaixamento. Na minha opinião, a briga do Vasco da partida para frente agora 2024 tem que ser briga pela parte de cima da tabela. Não pode existir mais isso. O Vasco não pode montar times ruins mais. Tem que ser no mínimo competitivo. Essa é a minha opinião, né? E eu acho que o Vasco vai montar uma grande equipe sim. O Vasco vai vir forte no mercado. Eu acredito que o Vasco vai ter uma equipe competitiva e vai brigar forte pelos campeonatos. Copa do Brasil, não posso falar aqui que vai ganhar, porque isso daí é uma coisa muito difícil, né? O futebol brasileiro é um futebol que é um dos mais difíceis do mundo, né? Não é igual a gente falar na Inglaterra, pô, pode ser Manchester City, Liverpool, não. Não é igual lá. Não é igual na Espanha que você vai falar Real Madrid ou Barcelona. Não é, no futebol brasileiro, infelizmente, tem muitas equipes boas e o futebol aqui é competitivo. Eu acredito que o Vasco vai fazer uma boa temporada. Se você confia na boa temporada do Vasco, deixa nos comentários a opinião de vocês. Deixa seu like também e se inscreva no nosso canal para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.